Salve, salve aí, pessoal. Mais uma vez aí, bom dia para todo mundo. Amanhã de sábado a gente fazendo aqui um exercício de física do seu caderno 1 do Intocável, né? De física, página 226, exercício 55. Um exercício aí que pede para a gente calcular a resistência equivalente dos pontos A e B, coisa que a gente veio fazendo há algum tempo, né? Você sabe que para calcular esse equivalente, que é aquela resistência que faria o papel de todos os resistores de resistência que aí estão associados. Para chegarmos até esse valor, eu tenho que analisar, né, se há uma associação em série ou em paralelo, se há um possível curto-circuito. E esse exercício em especial é um daqueles que, né, nos fazem querer pensar automaticamente na possibilidade de curto-circuito. Você está vendo aqui os fios passando por cima, fios passando por baixo, né, esses fios sem resistência normalmente colocam os dispositivos em curto-circuito. Só que acredite, não é o caso, tá? Isso aqui é um circuito forjado, né, levando aqui a pensar no falso curto, onde você automaticamente gostaria de marcar aqui a alternativa D, né, 0 com resposta, mas não vai rolar, tá? Para resolver esse tipo de exercício, onde nós levantamos dúvidas quanto ao curto-circuito, seria interessante você usar o método então de nomeação de nós. O que é esse método aqui, né? Observe que nós temos aqui alguns nós. Nó é aquele ponto onde a corrente elétrica, se chegasse aqui até aqui, deveria ser então dividida ou optar por um dos caminhos, ou seja, há uma ramificação no circuito. De forma que você tem aqui, olha só, mais outro, e aqui mais outro, e aqui mais outro. Então, esse método consiste em nomear esses nós que não foram nomeados. Como que eu faço isso? Bom, você está vendo que aqui, olha só, não há nenhuma resistência elétrica entre esse ponto A e esse próximo nó. Então, eu posso chamá-lo de A. Também, se eu for por aqui, já não rola, porque tem um resistor. Mas se eu for aqui por cima, beleza, eu posso chamar esse cara de A também. Você percebeu que não dá para ir mais nem para a direita nem para a esquerda, né? A gente volta agora com B, chamamos aqui ó, de B, não posso continuar em reto, eu vou por baixo aqui também nomeando esse cara como B. Então, beleza, você verifica que então todos os nós foram nomeados e que todos os resistores estão sob uma diferença UAB de potencial. De forma que se tem resistência elétrica, tem diferença de potencial, a primeira lei de Ohm garante que nós teremos um condutor então sendo atravessado por corrente elétrica. Tá ok? Basta lembrar da equação do Rouille. Então o que nós podemos dizer aí? Que na verdade, que se nós montássemos um circuito equivalente a esse que está aí, só que de uma maneira mais visível para a gente, nós teríamos três resistores entre A e B, ok? Três resistores então recebendo a mesma diferença de potencial. E quando isso acontece, a gente sabe que os resistores estão associados em paralelo, né? Então, na verdade, não tem nenhum curto-circuito aí. O que nós temos, na verdade, é uma associação em paralelo entre os resistores de 10 ohms, de 30 ohms e o de 15 ohms. E quando você tem associação em paralelo, para chegar até o equivalente, a gente já sabe o que fazer, né? O nosso equivalente em paralelo, a gente costuma, né, chamar de RP, lembra dele? Esse RP aqui, então, é o equivalente que tornará aí um valor, que chegaremos a um valor até ele associado que representará esses três. Esse RP, que nós vamos então descobrir, tem uma regrinha geral para ele, que é a soma dos inversos, não é isso? Então, você tem lá 1 sobre RP igual a 1 sobre R1, que é 10, mais 1 sobre R2, né, de cima para baixo, aí, ó, 30, mais 1 sobre R3, que seria 15 ohms, ok? Tirando aí o MMC entre esses três valores, que fica com o próprio 30, né? Teremos assim, então, 30 por 10, né? 3 vezes 1, 3, 30 por 30, 1 vezes 1, 1, 30 por 15, 2 vezes 1, 2, totalizando 6 sobre 30. Para fechar a resposta, então, você faz um produto cruzado, né? Ou passa quem está lá embaixo para cima, o que está em cima para baixo, e você terá então um RP que seria 30 por 6, totalizando então a resistência equivalente da associação em 5 ohms, ok? Fazendo então a alternativa correta aí, a letra A, ok? Espero então que você tenha entendido, que tenha ficado tudo claro e que você tenha tido um bom trabalho. Até a próxima.